é o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor sobre a vida de cada um. Amém? É com muito temor e tremor que estou aqui. Como Elisete disse, ela me convidou há algum tempo, eu aceitei. E de lá para cá eu tenho pedido a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, fala através de mim, e apesar de mim, como pecadora, que o Senhor possa me usar. Então eu gostaria de ler com os irmãos 2 textos em 2 livros diferentes. Gostaria que a gente abrisse o primeiro texto no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Dá sempre uma olhadinha aí para o seu lado, às vezes o seu irmão está com dificuldade de achar, você pode ajudar, né? Então, os irmãos podemos ler juntos? Vamos ficar de pé? E os irmãos vão ler junto comigo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O próximo texto é Isaías, livro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31. Vamos ler juntos também? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Os irmãos podem se sentar? Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra. E nessa hora, Pai, eu declaro minha total dependência do Senhor. Eu não sou nada, Pai, mas o Senhor é tudo. Eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Ó Deus, eu não tenho poder em mim mesma para transformar uma vida sequer. Mas o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor, ó Pai, planejou para essa noite. Porque a Tua palavra diz que os Teus planos não podem ser frustrados. Então, ó Deus, eu clamo ao Senhor que eu seja um canal para que o Senhor possa usar. Apesar, ó Pai, das minhas limitações, apesar das minhas falhas, dos meus erros, mas o Senhor tem chamado pecadores para Te servir. Então, ó Deus, eu coloco a minha vida diante do Senhor, como pecadora, que depende do Senhor e do Teu poder. Move os corações dos meus irmãos que estão aqui também essa noite. Abre os corações deles. Ó Pai, traz a mente de cada um cativa ao Senhor. Abre os seus ouvidos para que possam ouvir a palavra. E que a palavra possa adentrar aos seus corações também e transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Em primeiro lugar, quero parabenizar que a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, ao PH, a União Presbiteriana de Homens, pelo aniversário, pelo trabalho que vocês têm oferecido, ao Senhor e aos irmãos, que Deus possa fortalecê-los a cada dia. E é justamente sobre isso que eu quero que a gente medite nessa noite, sobre fortalecimento para servir ao Senhor. Sermos fortalecidos para servir. Nós vamos começar pensando um pouco sobre o texto de Efésios. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é servir?
é trabalhar para alguém como servo ou escravo. Mas servo, um escravo, ele tem vontade? Podem me responder, não tem problema não. Tem? Não. Escravo não tem vontade. A vontade do servo é fazer a vontade do seu Senhor. Então, nós, como servos, como escravos de Deus, nosso desejo, a nossa alegria deve ser fazer a vontade do nosso Senhor. E o pastor já falou aqui, e quem já passou pela minha classe lá na escola dominical, né, enquanto a gente estava tendo aula lá, Uma Vida com Propósitos, eu também já falei lá um pouco sobre serviço. Porque o Senhor, Ele disse que Ele morreu para que nós fôssemos livres, para que nós pudéssemos viver uma vida abundante. Mas para que a gente possa viver essa vida abundante, nós precisamos desenvolver e viver 5 propósitos, que é a adoração, sermos adoradores, somos chamados para ser adoradores do Senhor, pessoas que se rendem, que se prostram diante de Deus, que sabem, têm consciência de que não são nada, que dependem totalmente desse Deus maravilhoso. Adoração, comunhão, somos chamados para ter comunhão, a vivermos como um só corpo, ajudando, apoiando uns aos outros. Discipulado, o ministério do discipulado, onde um discípulo mais maduro vai desenvolver um relacionamento comprometido com um outro discípulo mais novo, vai caminhar com ele, ajudá-lo a aprender mais de Cristo, a se parecer a cada dia mais com o Senhor Jesus, e assim poder multiplicar, assim poder frutificar. Serviço, que é o que nós vamos falar um pouco mais hoje, que é servir ao Senhor. E missões. Deus não deu essa função de proclamar o Evangelho aos anjos. Deus deu para a igreja, que é cada um de nós. É nossa função proclamar o Evangelho de Cristo. Então, hoje, eu quero que a gente pense um pouquinho mais sobre esse propósito do serviço, de servir ao Senhor. Primeira coisa, qual é a importância de servir? Qual a importância que isso tem? Por que eu tenho que ser servo? Por que eu tenho que servir? Eu já trabalho a semana inteira, é uma correria danada, eu tenho que vir na igreja, ainda tem que fazer alguma coisa. Mas será que é tão pesado assim servir ao nosso Deus? Será que tem sido pesado para nós servir ao Senhor? O pastor pregou aqui uns 2 domingos atrás, na escola dominical, ele fez algumas perguntas que para mim foram muito impactantes. Será que nós nos cansamos de Deus? Será que você se cansou da comunhão? Será que você se cansou da adoração, do louvor? Você se cansou de desenvolver algum tipo de trabalho, obra, serviço na casa de Deus? Você se cansou de agradar ao Senhor? Você está cansado? A primeira circunstância, irmãos, que a gente precisa compreender e ter como princípio no serviço, é que não é o quanto você faz e nem o que você faz que te salva.
Então, o mais importante não é o quanto você está fazendo. Olha o quanto eu estou fazendo, olha quanta coisa eu desenvolvo. Isso não é o mais importante. E não é o que você faz também, porque nada disso faz de você mais espiritual, maior ou menor do que ninguém. Nós sabemos que a nossa salvação não vem por obras. Efésios 2, 8 e 9 diz isso. Que é mediante a graça do Senhor que nós somos salvos, e não por obras. Então, o que você faz não traz salvação. Não faz de você melhor, nem mais espiritual. Também, o verdadeiro cristão, aquele que ama de fato o Senhor, entende que servir não é uma opção. Você não tem essa opção. Olha lá de novo Efésios 2:10, que foi o que nós lemos. Ele diz assim, ó, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Vamos todos dizer, para quê? Para boas obras. Você foi criado para isso. Você foi feito antes da fundação do mundo. O Senhor te fez, te escolheu e te capacitou para servir. Em algum momento Ele te perguntou se você queria servir? Em algum momento Ele perguntou, olha, se você não estiver muito cansado, se você não tiver muito o que fazer e puder me servir? Não. Ele não deixa essa opção para nós. Ele está dizendo aqui que nós fomos criados para isso. E você foi capacitado para isso. Para servir primeiro a Deus. E em segundo lugar, o seu próximo. A segunda coisa que nós precisamos entender é que às vezes a nossa desculpa para não servir é: eu não sei fazer nada. Eu sou muito tímido. Eu não consigo. Ou eu... o que eu vou fazer? Eu não consigo fazer. Eu fico nervoso, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. É melhor deixar o fulano já está acostumado. A gente sempre tem alguma desculpa, né? Mas Deus, a palavra diz que Deus nos preparou para as boas obras. Ele nos capacitou, Ele te capacitou. Vamos pensar aqui as mulheres aí. Quando a gente vai vestir uma roupa, o que a gente faz? A gente veste, olha primeiro, né, o caimento, tal, se cai bem no seu corpo, se fica bom, não é? E a outra coisa que a gente olha é, será que essa roupa não está muito fora de moda? A gente às vezes pensa, né? Não sei se homem tem essas preocupações. Acho que o homem não é tanto, né? Mas a mulher se preocupa um pouco mais. Se a gente for pensar em moda, a gente pensa nessa questão de molde, de forma. E será que o cristão tem moda? Segue uma moda? Será? Quantos acham que sim? Quantos acham que não? Tem gente que não acha nada, né? Não levantou nem sim nem não. Na verdade, quando a gente pensa em moda, a gente dei exemplo aqui de roupa, mas vai muito mais além do que isso, né? Tem a ver com um estilo de vida.
tem a ver com uma linguagem específica, tem a ver com um comportamento específico que uma determinada sociedade tem. Então, nós, como uma sociedade evangélica, nós temos um estilo de vida, ou pelo menos deveríamos ter um estilo de vida que fosse espiritual, bíblico. Sim? Deveríamos ter um comportamento que tivesse como molde, como forma, como modelo a vida de Cristo? Sim? Sim. A nossa linguagem, algumas palavras que a gente utiliza, geralmente são coisas que os cristãos que falam. Tem coisas que só a gente fala, que às vezes lá no mundo as pessoas não usam certas palavras. Chamar, por exemplo, o outro, um ao outro de irmão, é uma coisa que todo mundo faz? Não, é uma coisa específica. Então, o cristão, pensando nisso, a gente tem uma moda? Tem. Nós temos. E Deus tem uma moda para a gente seguir também. Olha lá, Efésios 1, versículo 4. Efésios 1, versículo 4. O Senhor fala assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Paulo ensinando a igreja de Corinto, de Efésios, desculpa, dizendo que a moda de Deus para nós é sermos santos e irrepreensíveis. O pastor falou hoje de manhã do Kadosh, palavra em hebraico que significa santo, separado. Nós somos o Kadosh de Deus, os santos de Deus, separados de Deus. Essa é a moda que nós precisamos seguir. Sermos santos e irrepreensíveis. Antes de você existir, Deus já havia planejado o que você faria para servi-lo. Deus te capacitou, te moldou, para que você desenvolvesse essas tarefas que Ele tinha para você. Então, meus irmãos, é uma questão de chamado, não é uma questão de cargo. Se eu creio que Deus me capacitou com dons e talentos para servi-lo e servir aos meus irmãos, o corpo de Cristo, então eu tenho um chamado para algo que eu preciso desenvolver. Vai muito mais além do que cargo que eu possa ocupar. Porque senão, a gente pode correr um risco de ocupar um lugar que Deus não me chamou. Ou de tentar fazer uma coisa que Deus não me chamou para fazer. Então, o maior desafio que eu vejo que as nossas igrejas precisam ter, aqui em relação, deixo esse desafio para a SAF, para o PH, o MP, UPA. É importante e é um serviço maravilhoso que é prestado, principalmente na igreja presbiteriana, pelas nossas sociedades. Mas nós precisamos nos preocupar, aí, os líderes de cada sociedade, em ajudar os seus membros, os membros de cada sociedade, a desenvolver os dons e talentos que Deus deu para cada um. Para que você não esteja dentro da sociedade desenvolvendo uma coisa ou tentando fazer uma coisa que Deus não te chamou para fazer. Será que, se você tiver, se você foi capacitado por Deus para fazer
uma coisa. Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui o pastor aqui, que foi chamado por Deus e capacitado por Deus para pregar, profetizar. Se colocar ele lá, está lá na UPH, e então lá na UPH eles colocam para ele, falam, olha, você vai ajudar aqui na questão de manutenção, de construção. Se ele não entende nada de construção, será que vai ajudar? O que vocês acham? Não vai ajudar. Ele precisa desenvolver e ser explorado naquilo que Deus tem dado para ele para fazer. Se cada sociedade conseguir, cada irmão conseguir saber qual o seu dom e o seu talento que você foi chamado para fazer dentro da sua sociedade, as sociedades, irmãos, vão explodir. Vão ser muito mais úteis ainda. E vão estar fazendo e cumprindo o chamado que Deus deu para cada um. Como é que eu posso saber qual o dom, qual o talento, o que eu preciso fazer para eu descobrir? Tem uma palavra, forma. A palavra forma tem 5 letras. Vamos usar cada letra dessa palavra para a gente criar aqui 5 passos desse processo de descoberta daquilo que Deus me deu ou me capacitou para eu poder desenvolver no corpo de Cristo. Qual é a primeira letra da palavra forma? F. F. Então, com a letra F, o primeiro passo é formação espiritual. A pergunta que eu preciso me fazer é: quais são os meus dons? Quais são os meus dons? Para que eu possa saber quais são os meus dons, eu preciso conhecer quais são os dons que a palavra fala. Lá em Coríntios, em Romanos, falam sobre uma listagem de dons que tem lá. Se a igreja precisa conhecer mais sobre isso, aqui, explora o pastor. Pastor, nós precisamos conhecer mais. Dá para a gente estudo sobre dons e talentos. Para que vocês possam conhecer o que Deus fala sobre cada um. E você vai se questionar, qual é o meu dom? E dentre aqueles dons e talentos e ministérios que Deus coloca na sua palavra, você vai conseguir começar a ver em qual você se encaixa. Para desenvolver esse dom, eu preciso, primeiro, viver uma base espiritual, que é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Se eu não consigo desenvolver esse fruto do Espírito, você vai ter muita dificuldade para desenvolver o seu dom. Porque o fruto do Espírito é o que vai testificar, é o que vai assinar embaixo daquilo que você tem que fazer, do dom que você tem que desenvolver. Qual é o fruto do Espírito? Quais são as virtudes que falam lá em Gálatas 22, 23? 2, 22, 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem um dom de exortação, lembrando que exortação não é chamar a atenção das pessoas. Exortação é ser apoio. Exortação é ser suporte.
encorajar. Muito mais do que chegar, né? E às vezes ter que falar alguma coisa, alguma verdade em graça e em amor, é encorajar, ajudar a pessoa a se levantar, a caminhar, desenvolver, crescer. Então, suponhamos que essa pessoa tenha esse dom de exortação. Mas, infelizmente, ela não é uma pessoa que tem paciência. Ela não é uma pessoa longânima. Ela não é uma pessoa que tem essa benignidade. Será que ela vai conseguir desenvolver bem esse dom de exortação quando ela tiver que conversar com alguém? Não. Não vai. Então, a gente precisa desenvolver e viver, em primeiro lugar, o fruto do Espírito. E eu estou aqui reforçando bastante essa palavra, o fruto do Espírito. A maioria dos crentes que eu vejo por aí, sempre quando vão citar esse texto, falam, mas os frutos do Espírito, os frutos, não são os frutos. O texto não está no plural, pode olhar lá. Ele está no singular, o fruto do Espírito. É um fruto só. Vamos pensar assim, como se fosse um cacho de uva. Se eu falo com o Vilmar aqui, Vilmar, eu vou trazer para você, eu trouxe para você hoje um cacho de uva. Aí eu chego para ele só com uma uvinha assim. O que ele vai pensar? Eu acho que ela chupou tudo no caminho, né? Ele vai achar que aquilo é um cacho de uva? Não, só tem uma. É a mesma coisa aqui. Vamos pensar no cacho de uva. Cada virtude dessa aqui, amor, alegria, paz, é como se fosse uma uvinha. E se torna um fruto. Então, se você não vive uma dessas coisas, você não vive nenhum. Porque, olha só, se você diz para mim, não, eu sou uma pessoa longânima, eu caminho, passos, eu sou paciente, mas você não tem amor, tem muita dificuldade, você não sabe amar, tem dificuldade para amar. Como é que uma pessoa que tem dificuldade para amar pode ser paciente? Será que ela vai conseguir ter paciência com o outro se ela não consegue amar? Não vai. Uma pessoa que não tem amor, ela consegue ser alegre? Não. Então, você vê que uma coisa depende da outra. Não sobrevive aqui nada, nenhuma dessas virtudes, elas conseguem permanecer sozinhas. Uma depende da outra. Então, nós precisamos perguntar, na primeira, na formação espiritual, quais são os meus dons? Eu já estou vivendo o fruto do Espírito? Se já estou, ou estou buscando e correndo? Eu sei que nós não vamos conseguir perfeitamente, irmãos, porque nós somos pecadores e nesse mundo a gente é falho. Mas como Paulo diz, prossigo para o alvo. Vou me esforçar. E assim você vai buscar, então, saber quais são os seus dons. A segunda letra da palavra forma é a letra O. Então, a segunda letra, nós vamos formar o passo aí, opções do coração. Aí, você vai se perguntar o quê? Qual vai ser a pergunta que você vai se fazer? O que eu faço que eu tenho prazer? O que eu faço assim que eu tenho muita alegria quando eu desenvolvo aquilo? O que quando eu faço eu perco até noção do tempo quando eu estou fazendo aquilo? É uma coisa que te mantém focado. Sua mente está presa naquilo que você está fazendo. Você não vê nem o tempo passar. É uma coisa que te estimula.
Você tem alegria, você tem prazer, você tem paixão em fazer aquilo. Essa é a segunda coisa que você precisa pensar. O seu dom tem a ver com isso. O seu dom vai ser sempre alguma coisa que você tem prazer em fazer, que te dá alegria, que te estimula, que faz você perder a noção de tempo. Efésios 6, versículo 6 diz: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, nessa opção do coração, você vai servir a Deus com todo o seu coração. Aquilo que é o seu dom, é aquilo que você faz com prazer, de todo o seu coração. A terceira letra da palavra forma é R, que vai me dar o passo de recursos pessoais. Ou seja, qual é a minha pergunta? Quais são os meus talentos e habilidades? Aí você pode me perguntar, mas eu já fiz essa pergunta, quais são os meus dons? Gente, dons e talentos são coisas diferentes. Dom é uma capacitação do Espírito Santo. Só tem dom aquela pessoa que é convertida, que já foi selada pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo habita na sua vida e é Senhor da sua vida. Essa pessoa já foi capacitada por Deus, pelo Espírito Santo com dom. É capacitação do Espírito Santo. Talento, habilidade, todas as criaturas de Deus têm, todo ser humano tem. São habilidades que Deus colocou em cada ser humano, em cada criatura. A habilidade pode ser alguma coisa que você gosta de fazer, às vezes pode ser até que você nem faça muito bem ainda. Mas se você se esmerar, se você treinar, se você praticar, você vai desenvolver. Você vai ficar cada dia melhor naquilo. Então, talentos e habilidades são coisas que podem ser aprimoradas, desenvolvidas, aprendidas. Tá? Então, são coisas diferentes. Primeiro eu perguntei qual o meu dom, qual a capacitação espiritual que eu tenho. Agora eu vou me perguntar, quais são as habilidades? Quais são os meus talentos? O que você tem facilidade para fazer? Como eu disse, pode ser uma coisa que você gosta de fazer, mas você precisa se aprimorar um pouco mais, melhorar um pouco mais aquilo. Vai fazer uma aula, vai aprender com alguém que já sabe, né? Mas você pode desenvolver isso. A próxima letra, a quarta letra, é o M, modo de ser. Aí você vai olhar para si mesmo e vai começar a se perguntar, como eu sou? Qual é a minha personalidade? Como eu sou? Aqui, né, o Ney, a Viviane, a Andréia não está aqui. Mas os psicólogos aí podem falar muito melhor sobre questão sobre personalidade, né? Mas a gente sabe que às vezes tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são mais extrovertidas, são pessoas que são mais expansivas, são mais comunicativas, não é? Então, como eu sou? Porque se você é uma pessoa mais introvertida, mais quieta, se colocar você para ficar à frente, falar para muitas pessoas ou fazer alguma coisa que te expõe muito, pode ser que isso não seja uma coisa muito boa para você. Pode ser que isso te trave, você não consiga desenvolver. Ou, às vezes, você vai ter que ir trabalhando isso devagar. Não é? Então, essa é a próxima pergunta. Como eu sou? Porque Deus leva isso em conta. Cada um de nós tem uma personalidade, cada um de nós tem um temperamento. Tem
temperamento, irmãos, eu sempre digo isso, temperamento lembra tempero. Tempero, quando é demais, fica ruim. Se fica de menos, fica ruim também. Então, o nosso temperamento, ele precisa ser equilibrado pelo Espírito Santo. Precisa ser trabalhado a cada dia. E aí a gente lembra de novo lá do fruto do Espírito, né? Que a gente desenvolve o fruto do Espírito, a nossa personalidade, o nosso temperamento também vai sendo trabalhado, vai sendo equilibrado. Então, ir contra a nossa natureza, ir contra o jeito que você é, as características que você tem, dificulta o trabalho. Você precisa trabalhar a favor, né? Usando aquilo que Deus te deu. A última letra é a letra A, que são as áreas de experiência, que é a última pergunta que você vai se fazer. Quais as experiências que você já viveu que podem ajudar outras pessoas? Eu tenho certeza que todos aqui já viveram alguma experiência, em alguma área da vida, que você pode ajudar uma outra pessoa que esteja passando, às vezes, pela mesma situação. Não é que você é o dono da verdade e o exemplo suprassumo, não. Mas, às vezes, a sua experiência pode ajudar aquela pessoa a caminhar, a dar um passo. Não é? Então, o que eu já vivi, o que eu já experimentei, que Deus pode usar para ajudar outros? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha só que coisa tremenda. Um dia eu fui consolado pelo Senhor, e agora o consolo que um dia eu recebi, eu vou usar para consolar outro. Experiência que eu tive, eu vou usar para outro. Irmãos, eu sei que o caminho é longo, é comprido. Eu sei que o caminho não é um caminho fácil. Eu sei de tudo isso. E não estou falando só aqui na igreja, estou falando na vida, de forma geral. Né? Família, casamento, filhos, trabalho, estudo, igreja, ministério. Não é um caminho fácil. Eu sei disso. E não quero falar aqui, e não quero que pareça que é algo muito fácil, que todo mundo consegue fazer a qualquer momento. Não, eu sei que não é fácil. Será que a gente se cansa durante o caminho? Você já se viu cansado em algum momento na sua vida? Por alguma circunstância que você passou? Na sua vida pessoal? Dentro da sua casa? Você já se viu cansado? Por alguma luta que às vezes você está passando ainda? Você está cansado, sobrecarregado, você está exausto. E aí nós podemos ver lá o que o livro de Isaías, que a gente leu, capítulo 40, diz que nós podemos nos cansar. Ele fala até dos jovens, né, que são mais fortes, que até eles se cansam e às vezes podem cair de exaustos. Então, irmãos, todos nós nos cansamos em algum momento. Todos nós. No caminho que você está passando, tentando atravessar, a gente agora nesse período de pandemia, a gente está cansado.
cansado dessa situação. A gente se cansa até com detalhe, né? A máscara é uma coisa que cansa a gente. Não cansa? A gente cansa. A gente tem vontade de abraçar, é uma coisa que faz parte do corpo de Cristo. E não pode. É uma coisa que cansa, a gente tem vontade. A gente cansa com os problemas no trabalho. Quantas vezes não se levantaram pessoas, ou às vezes se levantam pessoas para ir contra você, para fazer você cair, para te tirar do sério, para falar mal de você, para destruir aquilo que você tem tentado construir. E você tem que lutar dia após dia para poder ter forças para continuar indo, às vezes, no trabalho. Trabalhar junto com algumas pessoas que, às vezes, são muito difíceis de lidar. Eu trabalhei 5 anos no hospital, em São Paulo. O setor que eu ficava, eu trabalhava de frente com uma pessoa que, de 10 palavras, 9 eram palavrões. E eu tinha que ouvir aquilo o tempo todo. Cansa. Cansa. Tem dia que eu tinha vontade de sair correndo. Cansa. No ano de 2010, eu quero compartilhar com os irmãos, rápido, esse testemunho. Nós ainda estávamos em São Paulo. Foi um ano muito difícil para nós. Foi um ano que eu passei por 3 cirurgias, no mesmo ano. Eu já vinha de um histórico de mais de 8 cirurgias. E eu ia passar por mais 3 aquele ano. Eu fazia tratamento e estava sendo acompanhada pelos médicos, uma junta médica, por conta de um problema chamado endometriose, que é um tecido que reveste o interior do útero, só que ele começa a crescer fora do útero, nas trompas, no ovário, intestino, bexiga, onde ele conseguir ir crescendo, ele vai crescendo e vai tomando conta. E isso causa muita dor e sangramento. E eu sofria muito com isso. E eu já tinha feito umas 8 cirurgias, e aquele ano eu fiz uma cirurgia, e 3 meses depois da primeira cirurgia de 2010, eu fui no médico acompanhando, fiz os exames, e ele virou para mim e falou: olha, você vai ter que passar pela cirurgia de novo. 3 meses que eu tinha feito uma cirurgia grande, porque eu tinha endometriose, e por conta da quantidade de cirurgias que eu já tinha feito, eu comecei a desenvolver um outro problema que se chama aderência, que é uma reação do organismo. Quando a gente passa por cirurgias assim, o organismo quer se proteger. Então, eu mexi nesse órgão aqui, aí esse órgão aqui do lado, para proteger esse aqui, ele vem e gruda nesse aqui. E assim vai grudando, um aqui, outro aqui, vai grudando tudo. Isso também causa dor e pode atrapalhar o funcionamento de algum órgão. Lá vai eu. Para completar, como eu tinha que fazer direto os exames para ver como que estava, descobriram um nódulo na minha mama esquerda. Era um nódulo de grau 3, risco de ser um câncer maligno. Vamos ter que tirar. Olha, irmãos, foi um ano que era para ser esquecido. Por muitas vezes eu tive vontade de falar: Senhor, me leva, porque eu não aguento mais.
Eu estava cansada, exausta, fisicamente, emocionalmente. Exausta. Eu não tinha mais condições de lidar com nada disso. E quando a gente está exausto dessa forma, muito cansado com alguma coisa, o corpo, ele começa a gritar de várias formas. Então, eu, por conta das cirurgias, depois dessa quantidade de cirurgias, os últimos pós-operatórios também não foram fáceis, porque não dava tempo de melhorar uma cirurgia, já estava fazendo outra, né? Então, o pós-operatório estava sendo muito difícil, muito doloroso. E eu, então, por conta de todas essas circunstâncias, eu tive depressão pós-traumática, por conta do trauma causado por cada uma dessas cirurgias e as situações que eu estava passando. E eu fui no fundo do poço, mesmo. Fiquei muito mal mesmo. Muito mal mesmo. E não conseguia entender o que Deus queria de mim. Não conseguia entender o propósito de Deus para mim, para a minha vida, para aquilo, para aquela situação. Quanto mais eu orava, mais circunstâncias vinham e eu já não tinha mais força para aguentar. Eu achava que não dava mais conta. E eu não entendia. E por mais, irmãos, que a gente fale que não, eu aceito tudo que Deus tem para mim, eu aceito. É mentira, a gente não aceita tudo. Tem coisas que a gente não entende, que a gente não aceita. A gente tem dificuldade. Eu não sou super crente. Eu sou pecadora, como qualquer outra pessoa, dependente de Deus. Sujeita a erro, a falha, em qualquer momento. Então, estava muito difícil. E, além de todas essas coisas físicas, emocionais que eu estava passando, a depressão, veio a síndrome do pânico. Todas as vezes que eu tinha uma consulta para ir, eu tinha uma crise do pânico. Não sei se alguém aqui já teve ou conhece. Eu tremia, coração batia forte, como se fosse sair pela boca, pressão cai, e a sensação de que você vai morrer é muito grande, muito grande. Todas as vezes que eu tinha uma consulta, ou eu tinha que lidar com alguém, com pessoa, eu sentia isso. E era muito difícil, porque eu não podia parar, eu tinha que continuar caminhando, seguindo, e eu tinha que lidar com isso. E como esposa de pastor, a gente é cobrado, além da conta, muitas vezes, porque às vezes a gente esquece, né? Até mesmo o pastor, que ele é ser humano, pecador, como qualquer outro. Eu também. Né? A gente tem limites, como qualquer outra pessoa. Então, teve um líder, uma pessoa que ocupava uma liderança na igreja, que um dia chegou para o Ney e disse: pastor, para de pedir oração pela sua esposa na igreja. Isso é muito ruim. Isso dá a impressão de que o senhor é um líder fraco. Irmãos, isso para mim foi terrível. Foi terrível. Porque eu não tinha família ali, ninguém. A minha família era a igreja, e eu não podia contar. Não podia falar o que eu estava passando.
não podia contar com a oração das pessoas. Quando eu passei por essa fase, eu posso contar nos dedos de uma mão quantas pessoas foram me ver e orar comigo e me ajudar. Então é muito difícil e a gente se cansa. A gente cansa. Eu me cansei nesse período. Me cansei psicologicamente, me cansei fisicamente, me cansei espiritualmente, eu me cansei. E hoje pode ser que você esteja nessa situação também. Pode ser que você, membro da SAF, membro da UPH, da UPA, da Mocidade, que às vezes tenha qualquer cargo, diácono, presbítero, pode ser que você também esteja cansado, passando por alguma circunstância, ou membro da igreja, passando por alguma situação na sua vida que você está cansado. E você não sabe mais o que fazer. Então, irmãos, assim como o livro de Isaías aí diz, a gente pode se cansar. Você pode se estressar. Você pode se aborrecer. Você pode passar por frustrações, por decepções. O que a gente não pode, ou pelo menos não deveria, é permitir que a mágoa, a frustração, a decepção adentrasse o nosso coração. Então, se você passou por alguma circunstância assim, de alguém que te entristeceu, que te magoou, que te prejudicou, que tomou o seu direito, que não te demonstrou amor em algum momento, misericórdia, não procure o caminho da vingança. Não procure o caminho da vingança. Porque isso não vai te trazer resposta, nem resultado, nem melhora para a sua alma. Esse não é o melhor caminho. É Deus quem nos justifica. A justiça vem do Senhor. A justiça é dele. É Ele quem vai provar para quem quer que seja que você é justo, que você não está fazendo nada errado, que você não falou nada errado. É Deus quem vai fazer isso. Deixa Deus ser a sua justiça. Não perde o foco. Porque a gente, quando está vivendo circunstâncias assim, a gente perde o foco daquilo que a gente precisa fazer. A gente perde o foco de Deus. A gente corre o risco, irmãos, de se envolver com o serviço e com a obra e esquecer do Deus da obra. Eu vou lá, faço por fazer, mas não estou pensando em agradar o meu Deus. Você está lá no seu trabalho, fazer logo isso para acabar logo, mas não se esqueça que você é servo e missionário de Deus também ali no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde quer que você esteja. E é para Deus que você tem que fazer. Não é para homens. Então não procure o caminho da vingança. Deixa Deus ser o seu juiz, a sua justiça. A palavra lá de Isaías, no versículo 29, ele diz que ele dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Louvado seja Deus! Deus dá forças ao cansado e àquele que não tem nenhum vigor. Você está cansado. Você está dizendo para o Senhor: Deus, eu não aguento mais. Senhor, eu acho que eu não consigo mais caminhar. Eu não tenho forças mais. Deus, o que eu vou fazer? Eu não consigo mais lidar com aquela pessoa.
Deus, o que eu vou fazer? Eu não consigo mais, eu não quero mais ir na igreja. A partir de hoje eu não vou mais, porque eu não quero mais encontrar o fulano. Misericórdia, irmão. Misericórdia. A palavra nos diz que nós somos um só corpo. Quando você age dessa forma, é como se você estivesse dizendo para sua mão, eu não te aguento mais. Eu vou te cortar fora. Misericórdia. Se você está cansado com alguma circunstância, coloca isso diante do Senhor. Eu disse aqui que os 5 propósitos para ter uma vida abundante, o primeiro é a adoração. E a adoração não é vir aqui na frente cantar, não. A adoração não é ficar de pé aí cantando. Não é vir aqui na frente tocar. Não é isso. Adoração é se prostrar diante do Senhor, rasgar o peito e mostrar aquilo que só Deus pode curar e tratar. Adoração tem a ver com a consciência de que você não é nada e que você precisa do Senhor. A gente está nessa pandemia e a sua vida parou? Não parou, você tem que ir no supermercado, você tem que pagar a conta, você tem que fazer as coisas do dia a dia, não tem? Quando você vai no supermercado, quando você vai na farmácia, quando você vai pagar a conta, você precisa ir no banco, fazer alguma coisa, ou quem já voltou para o seu trabalho e às vezes está tendo que trabalhar na empresa mesmo, com medo ou sem medo do vírus, você não tem que ir? Por que para servir a Deus é diferente? Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu não estou dizendo aqui que a gente não está sujeito. A gente está. A gente viu, né? A gente orou tempo atrás aqui, ó, pela vida da Aline, que teve Covid. Louvado seja o Senhor que a família está toda aqui hoje. A gente está sujeito. Porque nesse mundo tereis aflições. Mas o que Deus fala? Ó, mas fica aí desanimado, foge de tudo, esconde de tudo, porque não tem o que fazer. É isso que ele fala? Não. Ele fala, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Anima-te, vamos. Força. A vida continua. A vida continua, irmãos. Para todo mundo. O princípio aí é espera pelo Senhor. Espera no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor voarão com asas como águias. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor. O princípio está aí, espera no Senhor. Espera no Senhor. Quando você espera no Senhor, quando você confia no Senhor, o seu caminho, ele vai ser alinhado com a vontade de Deus. Quando você espera e confia que o Senhor está te guiando, que Ele tem o melhor para você, Ele vai te alinhar, vai direcionar você. Quando você espera no Senhor, a sua visão é transformada. Porque aquela frustração, aquela decepção que você teve com alguém, você vai passar a olhar para aquela pessoa com os olhos de misericórdia do Senhor. Meu irmão, você entristece o coração de Deus todos os dias. Eu entristeço o coração de Deus todos os dias. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus por mim, onde eu estaria? Deus me perdoa todos os dias. Se Deus, que é perfeito, consegue me perdoar todos os dias, por que você, que é pecador, imperfeito, não consegue perdoar o outro?
Deus precisa ter misericórdia de nós, irmãos. Porque a palavra diz que o Senhor, desejo de Deus é que nós fôssemos livres. E essa liberdade é principalmente aqui, interna. O nosso maior cativeiro, a nossa maior prisão não está do lado de fora, está dentro de nós. Os principais cativeiros e prisões que nós temos é dentro de nós. Sentimentos, emoções, coisas que nos aprisionam. Lixo que a gente guarda, mágoas que a gente guarda, esconde. Não adianta. Isso te adoece. Vocês se lembram de Davi? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Davi tinha um chamado. Deus chamou Davi para governar, para estar à frente das batalhas. E o que Davi fez? Um belo dia, em vez dele ir para a frente do exército, ele resolveu, falou, não vou não. Deixa todo mundo ir, vou ficar aqui no palácio. Ficar no palácio fazendo o quê? O chamado dele não era esse. Ficou lá no palácio, resolveu passear lá. Enquanto estava passeando, viu por uma janela uma mulher tomando banho. Pronto. Só bastou isso. Ficou com aquela mulher. Calculou friamente a morte do marido daquela mulher, para ele poder ficar com ela. Tudo isso por quê? Porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Às vezes, a gente pode ser pedra de tropeço, porque a gente não está fazendo o que Deus chamou a gente para fazer. Você está deixando de edificar uma vida, porque você não está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E lembre-se disso. O diabo sempre isola aquele que ele quer destruir. Davi ficou sozinho, isolado. Quando ele ficou sozinho, isolado, lá. O diabo armou a armadilha, ele caiu igual um pato. Com a gente não é diferente, não. A palavra de Deus diz que nós precisamos dessa comunhão. A palavra de Deus termina falando que, quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em união. E lá no final do texto ele fala, ali ordena o Senhor a sua bênção. Irmãos, tem bênção que vem pela comunhão. Você precisa do outro. Deus usa o outro para tratar você. Aquela pessoa que às vezes você acha que é difícil, Deus usa essa pessoa para trabalhar o seu caráter. Espera pelo Senhor, confia no Senhor. Pode ser, meu irmão, pode ser que durante a caminhada você não consiga alçar voos o tempo todo. Pode ser que você não vai conseguir voar o tempo todo. Pode ser que algum dia você tenha que correr. O texto fala, né? Que aqueles que esperam no Senhor... O que ele fala lá? Vamos ler? De novo? Isaías 40, 29 a 31. Se a gente pegar lá, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias. Vai ter dia que você foi renovado, está cheio de Deus, você vai voar. Vai ter dias que você não vai conseguir voar. E aí você vai fazer o quê?
correr. Você vai conseguir correr. Em outros dias, pode ser que você só consiga caminhar. Mas ainda assim, o Senhor vai estar com você. E o dia que você estiver só caminhando, que você vê que a sua força está se esgotando, eu comecei voando, fui correndo e agora estou conseguindo só caminhar. Chega diante do Senhor e fala: Deus, estou cansado, renova as minhas forças. E Deus te renova de novo. E de novo você vai conseguir voar. Amém? Que nós possamos, irmãos, pedir a Deus essa renovação. Que o Senhor renove as suas forças hoje. Seja qual for a área que você estiver cansado, peça a Deus: Senhor, renova as minhas forças. Que o Senhor renove o nosso amor para servi-lo. Se você nunca fez nada dentro da igreja para edificação do corpo de Cristo, até hoje, meu irmão, que você seja desafiado nessa noite, em nome de Jesus, a se questionar. Quais são os seus dons e talentos? Quais a capacitação que Deus te deu para servir? Deus não te chamou para ser um crente 3S. Salvo, sentado, sossegado. Deus não te chamou para isso. Que o Senhor renove o nosso amor para com a igreja, com o nosso próximo, o nosso irmão, para que nós possamos servir uns aos outros com amor, vivendo o fruto do Espírito, o amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, que nós possamos viver. Que o Senhor renove o nosso amor pela palavra. O pastor falou hoje de manhã, que às vezes você quer adorar a Deus no domingo, pela semana inteira que você não teve contato nenhum com Deus. Então, que você seja desafiado nessa noite. Todos os dias na sua casa você tem um horário, que seja alguns minutos, irmão, que você possa sentar, ler um versículo, orar. Ter o seu tempo com Deus. Que Deus possa nos renovar para que possamos seguir com fé, crendo que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Vamos dizer isso? Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém? Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Que Deus abençoe ao PH, a SAF. Eu sei que foram muitos desafios aí hoje, né? Mas que esses desafios possam fazer com que vocês andem muito mais cheios ainda de amor, de graça, de fé, para servir ao Senhor com todo o seu coração. Amém? Obrigada.